esse é o momento, né, que ficamos esperando. Tem aqueles minutinhos, né, pouquinho esperando as pessoas começarem a entrar. Oi, minha querida, seja bem-vinda. Eu tô dizendo que esse é o momento, né, que a gente fica esperando as pessoas entrarem. E não sei como é que vai ser hoje, porque eu mudei totalmente o horário, mas eu vou começar, tá? Vou dar mais um tempinho só, enquanto aqui o Instagram diz que está chamando mais pessoas. Bem-vindo todos que estão entrando. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é a impulsividade e o estrago que isso causa na nossa vida e como a gente pode reverter isso, né? Como a gente pode minimizar isso, reverter, acabar com isso. Boa tarde, Maria Amélia, querida. Então, vamos ver aqui, dar só aqueles minutinhos iniciais para a gente poder começar. Bom, então vamos lá. Eu vou começar, depois as pessoas vão entrando, porque não é justo quem chegou na hora ficar aguardando. E muita gente não está acostumada com esse horário meu, que era às 8 horas da noite, eu passei para meio-dia, porque eu atendo muita gente durante o dia, chegou 8 horas, eu tô cansada. Então, para fazer um trabalho melhor com vocês, eu tô entrando aqui agora. Bom, vamos lá então. Como combater a impulsividade, estratégias para vencer hábitos negativos. Porque, na verdade, a impulsividade, ela é um hábito. Ela é um hábito na nossa vida e que, como todo hábito, é difícil de mudar. Exige muita disciplina, reconhecimento que tem aquele hábito, né? E que aquele hábito atrapalha a sua vida, e disciplina, determinação para conseguir mudá-lo, para reconhecer o quanto isso pode trazer danos a seus relacionamentos familiares, a seus relacionamentos amorosos, a relacionamento amoroso, familiar, profissional. A impulsividade, ela chega, eu posso dizer que pode ser um desastre na nossa vida. A gente tem visto isso o tempo todo, aquelas pessoas que brigam no trânsito, que se matam, que atiram. Ninguém, é tudo muito impulsivo ali. Porque se a pessoa pensasse um pouquinho, ela ia pensar nas consequências. E a impulsividade não deixa a gente pensar nas consequências. Por isso que é impulsivo, que é totalmente diferente da compulsão, tá? Que eu vou explicar aqui já já. Então, eu sempre tô aqui com o meu, eu faço um resumo, né, da live, que é para eu não pular nenhuma etapa, para que eu consiga passar tudo para vocês. Então, vamos lá. O que é impulsividade? Impulsividade é a tendência de agir de forma rápida e sem pensar nas consequências. Este comportamento pode afetar muitos aspectos da vida, desde nossas decisões financeiras até nossos relacionamentos pessoais. Isso é um fato, tá? A impulsividade pode levar a arrependimentos e consequências negativas. Geralmente ela leva, a não ser, às vezes a gente toma uma atitude impulsiva que é positiva, que naquela hora era isso mesmo que tinha que ser feito. Mas a maior parte das reações, das atitudes impulsivas, a gente tem um arrependimento depois, que não é culpa, a culpa é da compulsão. Na impulsividade, há o arrependimento. Depois eu explico, daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá? Entender, é o que eu estava falando antes, entender esse comportamento e aprender a controlá-lo é fundamental para a nossa qualidade de vida, para a gente não ter perdas importantes na nossa vida. Porque muitas vezes não tem como voltar atrás, não tem como recuperar. É aquela fala que não tinha que ser feita, é aquela ação que não deveria ter sido feita. E a impulsividade, o maior problema da impulsividade é que você não pensa nas consequências. Se pensasse, não agiria. É tudo tão automático que você não pensa. Porém, a impulsividade, ela tem um motivo lá atrás. Ela é em determinados momentos. Não é o tempo todo.
ela é em determinados momentos, que aperta algum botão seu. Aquilo aperta e você age impulsivamente. Então, o que acontece, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos, né? A impulsividade é um comportamento onde agimos rapidamente, sem considerar as consequências. Exemplos de impulsividade: compras impulsivas, comer sem fome, decisões precipitadas no trabalho ou em relacionamentos. Então, por exemplo, a pessoa, agora, é isso que eu tô falando, sempre tem alguma coisa por trás. Então é importante você descobrir qual o gatilho seu. E como é que você faz isso? Como é que você vai descobrir isso, qual é o gatilho? Prestando atenção no momento da impulsividade. Vendo imediatamente por que você fez aquilo. O que emocionalmente te afetou para você ter aquela atitude, né? Então, por exemplo, tem gente que não pode ser contrariada. Nós somos contrariados da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. As coisas não acontecem, a gente acorda, quer um dia bom, a gente pensa num dia bom, mas a vida é dinâmica, tem os imprevistos. Normalmente não sai como a gente quer o tempo todo. E aí, o que acontece? Se aquela pessoa não pode ser contrariada, pronto, já é motivo para ela ter uma atitude sem pensar nas consequências, né? Às vezes, por exemplo, um relacionamento amoroso, quando ela se sente desprestigiada, né? Em outros tipos de relacionamento, quando ela se sente afrontada, quando ela se sente humilhada, mesmo que aquilo não aconteça, mesmo que ela não tenha sido humilhada naquele momento, mesmo que ela não tenha sido rejeitada, mesmo que ela não tenha sido afrontada, mas o que acontece? O sentimento dela, geralmente esse é um botão que nasce lá na infância, não é agora, é um botão que nasce lá na infância, de exemplos ou de crenças, que as nossas crenças que nos limitam não são atuais. A gente pega elas lá na infância. O que fica atual da gente são traumas. Traumas são atuais e você pode ter uma reação, porque você teve um trauma e você pode ter uma reação imediata por conta daquele trauma, né? Aí sim. Então, é diferente. Mas normalmente aperta um botão nosso que é da infância, que nós adultos hoje não teríamos a mesma reação, nem atitudes precipitadas e não faria, mas aperta aquele botão mal resolvido nosso. Então é muito importante reconhecer o gatilho. O que tá? Porque mudar uma atitude sem reconhecer o gatilho fica muito difícil. Não é fácil isso, mudar uma atitude sem reconhecer o gatilho. O que leva aquilo? E muitas vezes sozinho é muito difícil. A gente precisa de ajuda, na maioria das vezes, para mudar hábitos. Isso é um fato, a gente precisa de ajuda para mudar hábitos, na maioria das vezes, tá? Eu, por exemplo, eu era uma pessoa eu já pratico meditação há mais de 25 anos, já trabalho com meditação há mais de 20, eu acho que eu já pratico há uns 30, nem sei. Então, o que acontece? Eu era uma pessoa muito agressiva, muito ansiosa, muito intempestuosa, mas a meditação, ela me aquietou, porque a meditação, ela é extremamente transformadora. Ela não é só relaxante, ela é transformadora. Então, eu fui através da meditação e eu sempre faço terapia. Então, eu já até contei alguns casos meus, né? De como houve a mudança, né? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas no meu livro mesmo eu conto as minhas histórias de mudanças, né? Nesse meu livro aqui, que é o meu terceiro livro publicado, mais recente, sobre meditação. Então, vamos lá. A impulsividade, enquanto a impulsividade, assim, aí vamos falar da diferença aqui, né? Aqui tá dizendo o que é impulsividade, né? E compulsividade, que eu falei ali no início, são diferentes. As pessoas às vezes acham que a pessoa compulsiva e impulsiva é a mesma coisa. Não é. A pessoa compulsiva é quando você tem uma compulsão para álcool.
Por exemplo, para algo que pode ser um vício, tá? Uma compulsão para jogo no celular, na internet. Pode ser uma compulsão para comer. Pode ser uma compulsão para algum tipo de droga, para álcool. Por que que é uma compulsão? Porque você sabe que não deve fazer aquilo, você sabe das consequências, mas você não consegue se controlar e faz. Então, é uma coisa que você sabe. No momento que você começa a fazer aquilo, você sabe que não deveria fazer, mas faz. Então, uma compulsão, você não controla. Aí são outras coisas que tem que se ver. E exige um tratamento específico. A compulsão existe um tratamento, muitas vezes medicamentoso, tá? Além da terapia, além da meditação, ou além de um trabalho com coaching, tá? Tudo de autoconhecimento. Sempre eu bato nessa tecla. O que mais transforma a nossa vida é o autoconhecimento. Por quê? Porque no autoconhecimento nós conhecemos as nossas forças e as nossas fraquezas. Então a gente pode sempre estar elevando as nossas forças e minimizando as nossas fraquezas, sabendo lidar com elas. Isso tem a ver com a gente saber qual é o nosso valor, qual o valor que tem algumas situações, alguns imprevistos, e não se deixar perder neles. Então, autoconhecimento é tudo sempre, tá? É tudo sempre. Não existe transformação, não existe mudança sem autoconhecimento. O que acontece? Se a pessoa não tem autoconhecimento, ela força uma mudança, aí fica um tempinho, aparentemente parece que mudou, mas daqui a pouco, quando ela vê, tá repetindo a mesma coisa, tá? Às vezes em situações diferentes, mas o conteúdo, o cerne da questão é o mesmo. Então, a impulsividade é um comportamento onde agimos rapidamente sem considerar as consequências. Né? Os exemplos comuns que eu já dei, decisões precipitadas no trabalho e relacionamento. Aquela pessoa que vai e pede demissão. Se chateou com alguma coisa, com o chefe, com o colega, entendeu? Aquilo ali foi... Ela se sentiu afrontada, humilhada, perseguida. Ela não pensa nas consequências. Ela vai lá e pede demissão. Esquecendo que é muito mais fácil você ser empregado novamente, você conseguir um emprego estando trabalhando, porque isso te dá mais valor, do que quando você está parada, né? Então, e quais as consequências? Como é que você vai... Quanto tempo você pode demorar para conseguir um outro emprego? E você tem reserva para isso? Para ficar, às vezes, 1 ano desempregado? Então, desempregada, né? Então, a impulsividade é uma coisa muito ruim, né? Nos relacionamentos, ela às vezes destrói relacionamentos, porque a pessoa impulsiva fala o que não deve, na hora errada, entendeu? E aí toma atitude precipitada, e muitas vezes o outro, às vezes aguenta a primeira vez, aguenta a segunda vez e não aguenta mais. E quando você está começando um relacionamento, pode acabar ali no início, pela sua impulsividade. Eu falei que a compulsão normalmente precisa de tratamento, às vezes medicamentoso. A impulsividade também, porque tem impulsividade gerada por ansiedade. Pessoa muito ansiosa, ela acaba sendo uma pessoa impulsiva. Então, às vezes, ela tem que fazer terapia, tem que buscar uma ajuda, tem que fazer meditação, ou um coach, o que puder ajudar, mas trazendo autoconhecimento, mas muitas vezes, além disso, por um período, ela tem que tomar um medicamento. Eu não sou a favor de medicamento, mas também não posso ser contra, porque eu sei que muitas vezes é necessário para centrar, quietar, para você começar a se perceber e a mudar. E o que acontece? Olha que legal. O que acontece quando a gente consegue não ter aquela atitude? Quando a gente consegue se controlar, a gente libera dopamina, que é o hormônio. A gente libera dopamina, que é o hormônio da compensação. Entendeu? Por quê? Porque você vai se sentir compensado, compensada, né? Puxa vida, eu consegui.
sabe? Eu fui vitoriosa, eu fui vitorioso, eu não falei precipitadamente, eu não agi precipitadamente, eu parei, eu pensei, eu deixei para responder depois. E aí, esse hormônio, ele dá uma sensação muito boa. E aí, o que acontece? Quanto mais você consegue se controlar, ter controle sobre você, mais você libera esse hormônio, mais o seu organismo vai querer isso pelo sentimento bom que dá. Totalmente do sentimento diferente, da emoção diferente de quando você age precipitadamente, que vem o arrependimento, né? Na compulsão é culpa. Por que a culpa? Porque você sabia que não devia e fez. Já a impulsividade não. Você age sem pensar, né? Age por impulso. Então acontece um arrependimento depois, que às vezes é tardio, né? Tardio no sentido de que você não vai conseguir consertar aquela situação mais. E muitas vezes isso causa perdas, né? Às vezes dentro do ambiente familiar, com filhos e tudo, a pessoa, o filho não pode, vamos dizer, às vezes é uma criança, é um adolescente, mora lá, precisa, não pode sair de casa, não pode largar, mas vai minando o relacionamento, até de um casal mesmo, vai minando o relacionamento, até que não tem mais jeito. Então, e a pessoa vai se minando também, porque ela fala, meu Deus, eu não consigo controlar, toda hora eu tô repetindo isso, quantas vezes eu vou pedir desculpa? Quantas vezes eu vou passar o pires? E sabendo que a outra pessoa tá se desgastando com aquilo, né? Então, chega uma hora que você diz, e agora, mudar sozinho, eu repito, é muito difícil. É importante ter esse conhecimento de ter essa capacidade de pedir ajuda. É muito importante isso, de saber pedir ajuda. Sabe, pedir ajuda não é um ato de covardia, é um ato de coragem. É um ato de coragem, de reconhecer, eu sozinho, sozinha, não dou conta disso. E isso está prejudicando muito a minha vida. Vou procurar ajuda. Então, aqui eu falei, né? Enquanto a impulsividade é agir sem pensar, a compulsividade é um comportamento repetitivo e incontrolável. Ambos são prejudiciais, mas querem abordagens diferentes, tá? O impacto na vida cotidiana da impulsividade, né? Consequências na saúde mental e física. A impulsividade pode levar a arrependimentos, que eu já falei aqui, ansiedade, problemas financeiros. Fisicamente, ela pode causar estresse e outros problemas de saúde. Por quê? Ah, mas que outros problemas de saúde? Ora, se você fica estressado e se você fica ansioso, vai acabar tendo problema de saúde. Enxaqueca, pressão arterial descontrolada alta, entendeu? Você começa a ter problemas de sono, porque o estresse e a ansiedade, eles são a porta para muitas doenças mesmo. Muitas doenças mesmo. Então, resolver, encontrar uma solução para isso é importantíssima. É importantíssimo para você não entrar num problema de saúde, né? O impacto nos relacionamentos e no trabalho pode causar conflitos em relacionamentos e decisões precipitadas no trabalho, que eu falei ali na frente, afetando a produtividade e aumentando o estresse. Claro, imagina, se você afeta a sua produtividade, se você sabe que você não está conseguindo dar o seu melhor, isso vai gerar um estresse e vai gerar uma ansiedade, às vezes até depressão. Às vezes até depressão, dependendo de cada pessoa, tá? Bom, como é que você identifica esses hábitos negativos? Quais são os sinais da impulsividade? Quais são a identificação de comportamento? Os sinais de impulsividade incluem a sensação de agir sem pensar, tomar decisões rápidas e muitas vezes se arrepender logo após a ação. Por que fala aqui se arrepender logo após? Porque, por incrível que pareça, às vezes você está tão certa daquilo que você fez,
que a ficha só vai cair depois. Às vezes horas depois, às vezes dias depois. Porque no momento você age impulsivamente, mas muitas vezes você está agindo emocionalmente achando que aquilo é o certo. Mas sem pensar nas consequências. As consequências você sente depois, quando elas existem, quando elas começam de fato. Aí cai a ficha, né? Quais são os gatilhos emocionais e contextuais, né? Identificação de gatilhos, né? Eu vou dar alguns aqui, mas é como eu disse, gente, identificar os gatilhos sozinha é muito difícil. Porque se fosse fácil, rapidamente a gente mudava a impulsividade. Mas de qualquer forma, eu vou falar alguns aqui para vocês pensarem. Gatilhos emocionais, como estresse, ansiedade, excitação, podem levar a comportamentos impulsivos. Você está estressado, você está cansado, você está irritado, né? Então, o que acontece? Você pode ter comportamentos impulsivos. Claro, a mesma coisa, você está muito ansioso, ansiosa, você é uma pessoa ansiosa. É muito comum uma pessoa ansiosa ser também impulsiva. A excitação com alguma coisa, né? Com algum momento. Aí você pode tomar também decisões precipitadas. Vou receber um aumento, ganhei um prêmio. E se você já é impulsiva, você pode usar isso que está acontecendo de uma forma de gastar, por exemplo, mais do que você poderia ali, sem antes ter recebido. Sem antes a coisa se concretizar, tá? Estresse, ansiedade, contextos específicos, como estar em uma loja ou online, também pode desencadear ações impulsivas. Aí você pode dizer, mas isso não é uma compulsividade? Não, tá? Nesse caso é quando você também age sem pensar. A compulsividade, você sabe que não deve fazer aquilo, você sabe as consequências, mas você faz. Você não tem controle nenhum. A impulsividade, você não pensa nas consequências. Então você vai lá e compra aquela bolsa, compra aquele sapato, ou terno, ou a roupa, na impulsividade. Tá ali na internet, tá? Por quê? Aí tem que ver o gatilho, tá? Pode ter sido uma frustração. Aí você vai tentar compensar dessa forma, só que impensadamente, de como que vai ser depois. Então, as estratégias para combater a impulsividade. Existem estratégias, tá? Que são as técnicas de autocontrole, autoconhecimento, autocontrole e meditação. Né? Isso aqui que eu tô falando não é só porque eu trabalho com meditação, gente. Isso aqui é pesquisa. Eu, quando vou fazer uma live, mesmo eu dominando esse assunto, já sabendo, porque toda a minha prática, a minha experiência, eu faço uma pesquisa. Faço uma pesquisa, imprimo e sigo aqui para não deixar vocês perdendo nada. Então, a meditação, ela sempre vem, porque realmente é uma forma de você ter autocontrole. Mas por que a meditação dá autocontrole? Porque ela coloca você no momento presente. No momento presente, você não fica impulsiva, você tem controle, tá? Você sabe exatamente o que você está fazendo ali naquele momento, né? Então, a meditação ajuda a focar no presente e reduzir a impulsividade. Praticar meditação regularmente, porque tem gente que pratica meditação em determinadas situações. Aí, o que ela vai acontecer? Ela vai relaxar, mas ela não vai resolver. Vai repetir. Já se você pratica meditação regularmente, você vai ter uma mudança na sua vida, você vai resolver, tá? Então, a meditação ajuda a focar no presente, a reduzir a impulsividade. Praticar meditação regularmente pode aumentar a consciência e o controle sobre as ações, tá? Uma técnica simples, gente, que eu dou aqui é a respiração consciente,
que você pode fazer todo dia. É uma meditação. Você parar e fazer 5 minutos, focar na sua respiração. O ar entrando e saindo pelas suas narinas. 3 minutos que sejam. Você faz como? Bota o seu celular para despertar, bota ele no silencioso, né, que é para as ligações não te atrapalharem. Bota seu celular para despertar, bota ele ali 5 minutinhos. Porque quando a gente quer mudar um hábito nosso, a gente tem que se esforçar. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter determinação. A gente não faz só aquilo que a gente gosta. A gente faz o que é preciso fazer. O que é preciso fazer. Então, é isso, é parar, focar no ar entrando e saindo pelas suas narinas, fechar os olhos. E o ideal é fazer isso todo dia. Todo dia. Nesse meu livro aqui, eu tenho técnicas muito simples e boas, né? Esse livro aqui, que é o meu último, que é Iniciação à Meditação. É um livro muito fácil de ler, as pessoas adoram. E realmente ele tem técnicas simples que podem te ajudar. Né? Então, essa é uma respiração consciente. Outra coisa é o ambiente e o suporte social. Por que o ambiente, né? Se você é uma pessoa impulsiva e você vai viver num ambiente que é estressado, que é ansioso, que é desrespeitoso, é complicado, né? E se você também convive com outras pessoas impulsivas demais, também é complicado. Isso vai exacerbar a sua impulsividade. Uma coisa bem legal é você, quando está nesse processo dessa consciência da sua impulsividade, do que isso traz de malefício para você e para a sua vida e para as pessoas ao seu redor, porque por que você se arrepende? Ou porque você fez alguma coisa que vai te prejudicar, ou porque você fez alguma coisa que está prejudicando a você e ao outro. Né? Ao outro. Quando você fala uma coisa sem pensar, que você machuca o outro. Né? Então, o que acontece? Você pode pegar, por exemplo, um grande amigo, uma grande amiga, ou uma pessoa da sua família e falar, olha, quando você vê que eu tô agindo impulsivamente, que eu começo a falar impulsivamente, que eu vou magoar você, ou que eu tô sendo impulsiva, não tô pensando, fala pra mim. Me corta. Entendeu? Diz, olha o que você tá fazendo. Aí tem várias técnicas. Me dá um cutucão, que às vezes você tá falando com outra pessoa e a pessoa do seu lado é aquela que vai te amparar, né, que vai te dar o suporte. Então você pede, ó, me dá um cutucão, tá? Ou então se é com ela, você pede para ela te falar, olha, você tá sendo impulsivo, pensa no que você tá fazendo e no que você tá falando. Quando você combina isso, aí a sua raiva não vai, sua raiva, entre aspas, né, a sua ansiedade, a sua impulsividade, não tende a aumentar naquele momento. Tende a você cair em si. E dizer, opa, deixa eu respirar, deixa eu parar, deixa eu sair daqui desse ambiente, deixa eu pedir licença, tem razão, dá licença, eu vou para ali, vou ficar ali quieto um pouco. E muda isso. E aí você começa a trazer transformações para você, porque aquilo que eu falei também, cada vez que você consegue controlar a impulsividade, se libera o hormônio dopamina no seu organismo, que é um hormônio da compensação, que dá uma sensação enorme de prazer e bem-estar. Então você vai querer cada vez liberar mais esse hormônio, né? Você pode também, isso é bem legal, anotar. Sabe? Por que anotar? Fazer um diário seu e perceber naquele dia, quando você percebe, poxa, eu fui impulsivo hoje, eu fiz assim, eu falei isso, eu tomei essa atitude. Anotar. O que aconteceu ali? O que eu estava pensando ou sentindo na hora que eu tomei aquela? É muito mais de sentir do que pensar, né? O que eu estava sentindo? Que emoção eu estava sentindo ali que gerou a minha impulsividade? Então, isso já é uma forma de você começar a ver o gatilho. Porque o gatilho vem antes. E geralmente é por uma emoção. É quando a pessoa aperta aquele seu botão mal resolvido. Então, eu agora gostaria de, se vocês quiserem depois, deixa suas perguntas para tirar dúvidas.
ou aqui mesmo nos comentários ou no direct. Fique à vontade para isso, tá? Eu vou fazer agora uma meditação guiada para ancorar tudo isso que a gente falou aqui, tá? E depois vocês podem até fazer suas perguntas aqui. Quando a gente finalizar, quem quiser deixar alguma pergunta aqui, eu já respondo agora, tá? E outra coisa que eu quero dizer é que essas lives de meio-dia, elas vão ser mais curtas. A minha live da noite, que era 8 horas da noite, elas eram mais longas, né? Chegava a 40 minutos, 50, 1 hora. Essa não. Essa eu quero que seja em torno de 30 minutos, mais ou menos, no máximo 40, tá? Porque justamente vai pegar a hora de almoço de muita gente. Hoje tem poucas pessoas aqui porque muitas pessoas não se organizaram para essa live. Então vamos lá. O que que eu vou... vamos fazer uma meditação. Eu vou guiar uma meditação aqui agora. Então eu vou dizer, talvez você esteja no seu ambiente de trabalho, talvez você possa estar numa sala sozinho, talvez você esteja na sua casa, mas procure onde você estiver, se você consegue ficar num lugar mais silencioso, mais confortável, para poder fechar os olhos. É uma meditação rápida, muito rápida, de 5 minutinhos, mas que vai ajudar a você conseguir enraizar isso tudo que foi falado aqui, tá? A ideia dessa meditação é isso. Ela é uma meditação para aprofundar, para ancorar tudo que foi dito aqui. Então vamos lá. Vamos fechar os olhos. Se você está em casa, tira sapato, tira relógio, se entregando a esse momento para se desconectar das demandas. Vamos fazer 3 respirações completas e profundas. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Entre uma respiração completa e outra, respirando normalmente. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Mantenha o seu foco agora na sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas, deixando os pensamentos passarem sem se envolver com eles. É um momento seu, não é para fazer outra coisa junto, porque não dá, senão você não vai estar em lugar nenhum, nem aqui, nem no outro onde é o seu pensamento. Então fica aqui, que é uma oportunidade única. Então perceba o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Vamos fazer agora umas respirações profundas, inspirando profundo e lentamente pelo nariz, segura rapidamente o ar e solta pela boca. Inspira profundamente pelo nariz, segura rapidamente o ar e solta pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz, segura o ar e solta pela boca. Sente relaxando cada parte do seu corpo. Relaxa as suas pernas, os seus pés, relaxa as suas pernas, relaxa a região dos quadris, relaxa a parte frontal do seu corpo, abdômen, o peitoral, relaxa as suas costas, soltando qualquer tipo de tensão. Relaxa os seus braços, começando pelas mãos. Solta, relaxa bem os seus ombros. Relaxa toda a sua face, a sua cabeça, o couro cabeludo. Relaxa toda a sua face. Relaxa todo o seu corpo, todo o seu ser.
respirando bem calmamente, bem tranquilamente agora, relaxando todo o seu corpo, todo o seu ser. E agora que você está mais relaxado, relaxada, se permita imaginar um lugar tranquilo, pode ser uma praia, pode ser um campo, um lugar tranquilo. Se visualize ali você tranquilo, tranquila, com controle das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras. Imagina que você pode isso, que você é capaz. E repita mentalmente: eu estou no controle das minhas emoções. Eu sou capaz de tomar decisões ponderadas. Repita de novo, mentalmente: eu estou no controle das minhas ações. Eu sou capaz de tomar decisões ponderadas. Se você quiser, pode repetir falando: eu estou no controle das minhas ações. Eu sou capaz de tomar decisões ponderadas. Uma dessas decisões pode ser buscar ajuda para conhecer seus gatilhos e mudar as suas atitudes, o seu hábito impulsivo, tá bom? Vamos abrindo os olhos devagar. Obrigada pela presença de vocês. Espero realmente que essa nossa live tenha pelo menos deixando vocês pensarem. Tem um livro que eu quero indicar que é muito bom, que pode ajudar muito, chama-se O Poder do Hábito. É um best-seller. É O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na nossa vida e nos negócios? Então, eu vou gravar essa live, vai ficar gravada no Instagram. Então, vocês podem compartilhá-la com quem vocês quiserem achar que está precisando. O livro vai estar lá escrito também, tá? Vocês vão poder ouvir de novo essa meditação, se quiserem repetir. E eu quero lembrar, para quem não me segue, me seguir aqui, porque eu faço sempre lives, sempre posts sobre qualidades de vida. E lembrar que eu tenho meditações guiadas no meu canal no YouTube. É só você colocar Sandra Rosenfeld meditação, que vão aparecer meditações guiadas com milhares de visualizações, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, fica à vontade, que eu tô aqui presente, pronta para responder. Eu sei que aqui para fazer pergunta tem que escrever, né? Então eu tô aqui pronta para responder. Quem entrou no meio da live, volta no início, que o início foi bem bacana também. Tô aqui aguardando quem quiser fazer alguma pergunta ou contar alguma coisa sobre você. Aliás, eu fiz um vídeo, né, de perguntas e respostas sobre meditação. Um vídeo curtinho, tem menos de 1 minuto. Não, tem 1 minuto. De perguntas e respostas sobre meditação. Vai ali, tá escrito, o título desse vídeo é Perguntas e Respostas, Meditação, Perguntas e Respostas. Se você tiver alguma outra pergunta para fazer sobre meditação, faz ali no conteúdo, né, nos comentários, que eu respondo, tá? Ah, Maria Amélia, obrigada, tá? Muito bom ter você aqui. Helenice, que bom que você hoje está bem, fico feliz, tá? Então, olha, um beijo em vocês e até terça-feira da semana que vem, meio-dia, tá? Um beijo.